e pertencem normalmente aos Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Pegam os dedinhos das mãos, os dedos dos pés, pode ter febre presente ou não, e concomitantemente ao quadro infeccioso, esse indivíduo pode ter nasofaringite e conjuntivite, faz parte do quadro clínico. Você vai dar o diagnóstico pelo GRAM e cultura positivos. Isso ninguém vai fazer no dia a dia, né, Jorge? Simplesmente nós tratamos, né? E o diferencial aqui é a paronychia herpética e as bolhas de fricção, tá? Que podem ocorrer porque o uso de calçados apertados pode levar a bolhas de fricção e pode infectar-se secundariamente, mas não é o caso aqui. A dactilite bolhosa é uma infecção primária da pele, tendo como foco infeccioso a nasofaringite. Tá? Então vejam que o quadro é bem característico, dactilite bolhosa. O tema a seguir, eu acho que já não é tão comum nos dias de hoje, né? Nós vemos os ectimas, né? São os ectimas localizados e os ectimas disseminados. Os ectimas, eu vou mostrar para vocês uma foto de ectima, tá? Aqui está uma foto de ectima. Na verdade, o ectima é uma doença infecciosa da pele, ele pode ser localizado ou generalizado, como aqui no caso da foto. Veja que são inúmeras lesões idênticas a essa que eu mostrei a vocês, tá? Mostrando esta lesão típica, que é uma exulceração recoberta por uma crosta dura, né? Serohemática, seropurulenta, seca e dura, né? Que é, na verdade, produzida pela infecção bacteriana. É uma infecção piogênica, primária da pele, com formação de úlceras recobertas por crostas espessas, aderentes e dolorosas. Tá? A base dessa úlcera, eu me lembro que quando eu era garoto, a gente se machucava e formava aquelas crostas pelo machucado, né, nos joelhos, e ninguém tirava, né? Hoje você fala para o paciente que ele tem que tirar aquela casquinha do joelho, mas tem que tirar essa casca? Mas não vai cicatrizar melhor? Às vezes até dá briga se vai tirar. Dá até briga, né? As pessoas elas acham que a crosta tem que ficar na pele, né? E não, você tem que retirar a crosta, amolecê-la, retirá-la, porque debaixo dessa crosta as bactérias fazem a festa, né? Então, isso acontece muito em área de pequenos traumas, como joelhos, cotovelos, pernas, locais onde os insetos picam, em geral nos membros inferiores, principalmente nos membros inferiores e nos glúteos. Vai acometer quem? Crianças, que são mais picadas, os diabéticos e até idosos com higiene precária. Começa exatamente igual como se fosse um impetigo lá, né? Uma vesicopústula de base eritematosa, uma área avermelhada, que depois evolui para uma exulceração, e depois aquela área exulcerada é preenchida por uma crosta dura, espessa, né? E normalmente, se você não cuidar no início, se você não tirar essa crosta, se você não colocar antibiótico ali, você vai ter cicatriz. Então, o ectima é doença que pode gerar cicatriz. A doutora Carolina pergunta, não sei se você vai responder agora, que vai ter um momento certo, como o senhor trata as unhas infectadas por pseudomonas? As unhas infectadas por pseudomonas, elas são caracteristicamente verdes. Então, quando múltiplas, fazem parte da síndrome das unhas esverdeadas. As bactérias do gênero Pseudomonas levam a uma coloração verde azulada, que fazem diferença com infecções fúngicas. Você deve sim recortar estas unhas, colher o material para saber se existem fungos nesse local, senão as unhas devem ser recortadas em toda a área esverdeada e lavadas. Eu sempre peço para o paciente lavar com uma escovinha de dente, com água e sabão, e aplicar antibiótico no local, né, algum antisséptico, iodo, etc. Então você tem que retirar aquela área que a bactéria descolou. É assim que se trata a unha, senão você não vai conseguir tratar. A bactéria Pseudomonas, ela encontra no leito ungueal uma forma dela vai ficar à vontade, ela vai dormir ali fácil, porque não tem quem tire de lá. Então você tem que recortar a unha todinha, e lavar com água e sabão e pôr antibiótico ali. Estava falando das complicações estreptocócicas? Então, no ectima, a maioria das vezes o prognóstico é favorável com boa resposta aos antibióticos. É raro você ter algum problema com uma lesão de ectima, exceto naquele caso, como está aqui, ó. Exceto nesse caso, que óbvio que já por ser uma pele mais escura e por ter inúmeras lesões, ele vai ficar mesmo com cicatrizes. Mas normalmente a evolução é boa, raramente você vai ter problemas do tipo sintomas sistêmicos. As complicações, sim, aí são importantes, aí vão desde a celulite, erisipela,
Pode caminhar para gangrena, linfangite, linfadenite supurativa e bacteremia, dependendo da extensão das lesões, tá? Outras complicações não supurativas, de novo, a febre reumática aqui é importante citar, e a glomerulonefrite difusa aguda, tá? E o Saulo está perguntando para mim, Jorge. Antes tem a Carolina que diz assim, o senhor costuma usar tobramicina? Não, mas ela é usada, né? A tobramicina é usada. Eu também nunca usei. Eu não uso. Eu conheço, mas eu não... A tobramicina, Carolina, eu acho que quem usa bastante tobramicina é a oftalmo. Existem colírios e ungüentos de tobramicina, tanto é que existe, eu vou citar o nome, o Tobrex, né? Tem um unguento oftalmo, eles usam muito em infecções oftalmológicas. Na dermato, não. Na dermato nós não conhecemos. E o Saulo, ele diz, o senhor disse que em recortar a unha ou retirá-la do leito unguial. Você usa Você vê que ele é uro, que ele fala unguial, né? Ungue, é com E. Na verdade é assim, eu tenho no consultório, eu tenho alicates, como eu opero muito unha, eu tenho alicates delicados em que eu consigo recortar, eu não dou essa função ao podólogo. Eu, ao fazer isso, eu não cobro nada do paciente, eu faço isso para dizer ao paciente, olha, nós vamos ter que recortar esta área esverdeada totalmente, e aqui você vai lavar. Então, a mulher, principalmente a mulher, não gosta porque vai ficar com a unha, mas vou ficar com a minha unha aberta, com buraco na minha unha, mas está pior agora do que com o buraco. A sua unha, daqui a 60 dias, ela volta a crescer. Então, a única situação em que você precisa lavar com água e sabão. E descartar um foco fúngico, né? Que você tem que descartar. Porque tem que descartar. Cultura, né? Então, essa é a resposta, viu, Saulo? Então, as complicações estreptocócicas do impetigo se lembra assim, a febre reumática e a glomerulonefrite, tá? As complicações estafilococas são mais ou menos parecidas com a anterior, celulites, linfangites, bacteremia, osteomielite e a endocardite bacteriana. Isso é citado apenas nos casos em que existem múltiplas lesões de ectima. E lembrar que existem algumas cepas produtoras de exotoxinas, né? Levando então a síndrome estafilocócica da pele escaldada e o choque tóxico. E dentro do ectima, existem inúmeros diagnósticos diferenciais. Olha, veja quantos, olha, desde ectima e leishmaniose, micobacteriose atípica, né, olha, esporotricose, veja quantas, Jorge, quantas lesões. Somente um especialista, né, um indivíduo que lida com pacientes, é que pode dizer assim, olha, o que esta lesão lembra, né? Eu acho que úlceras crônicas, recoberta por crosta, você tem que diferenciar de ectima, e aí vai. Tudo é parecido com tudo, né? Acho que a dermatologia tem 2.200 doenças, né, e talvez catalogadas. Então veja a dificuldade que nós temos então de dar um nome àquela lesão ulcerada com crosta, né? Que para nós podia ser apenas um simples ectima e pode ser outra coisa, né? Então veja quantas doenças, até veja papulose linfomatoide, pioderma gangrenoso e aí vai, né? Aqui está o exemplo típico, lembrar sempre que é uma característica a crosta aderente ao fundo da lesão. Não é fácil você retirar, essa crosta deve ser amolecida com água e sabão. Existe até condições em que você usa, então, a chamada vaselina salicilada, né? Você precisa amolecê-la, o uso de vaselina aquecida, mas sempre como prévio a água e sabão, as boas normas de higiene, sempre são úteis, né? Se fala muito em uso de clorexidina, limpeza, mas eu acho que a água e sabão, sem dúvida nenhuma, ainda é o que mais se deve fazer, né? De novo, a mupuriocina e o ácido fusílico e retirar as crostas. Este é o típico caso que se você não retirar a crosta, a base da lesão vai ser comida para a bactéria, né? E aqui os antibióticos são idênticos àqueles usados no impetigo, eu não vou repetir, lembrando sempre da sequência, cefalexina, azitromicina e amoxicilina, e nos casos de alergia, a eritromicina. Passando por um outro item, a foliculite estafilocócica é um item bastante interessante porque na clínica diária nós vemos muito foliculites no consultório. Foliculites são lesões de acometimento do aparelho folicular, normalmente causadas pelo Staphylococcus aureus, normalmente por definição, são superficiais, são indolores, podem trazer algum sintoma de ardência, coceira, mas em geral são indolores.
e sempre trazem ou uma maceração junta, ou a oclusão sempre faz parte, e a higiene pobre são denominadores comuns. Pode acometer couro cabeludo, é muito comum hoje você ver foliculite em couro cabeludo de adulto, né, são lesões até dolorosas, de pontos amarelados, com a definição, porque são pústulas com pelos no seu centro. Glúteos é uma área muito comum, né, Jorge? Isso é muito comum até em mulheres que usam roupas muito apertadas, né? Isso é muito comum, as foliculites em glúteos no sexo feminino, e também nas extremidades. Extremidades, principalmente nas pernas, por uso de roupas apertadas e por uso indevido de depiladores, principalmente depiladores a cera, hábitos de arrancar pelos, etc., que são muito comuns nas áreas de muito pelo, né? E lembrar sempre dos carreadores nasais, estão aqui de novo os famigerados carreadores nasais, são as bactérias estafilocócicas que habitam esta região, né? Raramente relacionada com imunodeficiência, né? E HIV ou diabetes. Na verdade, as estafilocoxias no folículo são assim lesões mais simples, né? São definidas como inflamação da parede e do ósteo folicular por células, dependendo da etiologia, tá? Então, dependendo da etiologia, no caso aqui das foliculites, nós vamos ter predominantemente os neutrófilos, né? Existem eosinófilos, foliculite eosinofílica, para aqueles que estão afeitos ao problema, foliculites de outras naturezas, né? A inflamação pode ser superficial, acometendo em funíbulo, ou profunda. Quanto mais profunda, mais grave é o quadro infeccioso. Exemplo disso é o famigerado furúnculo, né? Que nós vamos falar a seguir. A classificação são divididas em superficiais, como é o caso quando acomete só o infundíbulo. Para falar de infundíbulo, é a epiderme que invagina-se para parar ao nível da glândula sebácea, e profunda quando está da glândula sebácea para baixo. A perifoliculite é definida como a presença de células inflamatórias nos tecidos perifoliculares e até a derme reticular. Elas são de etiologia diversa e numerosa, e aí você vai encontrar inúmeras possibilidades, como as infecções, a fricção, o trauma, e às vezes o trauma folicular leva à colonização bacteriana. É o caso, por exemplo, das roupas apertadas ao nível da cintura abdominal. Eu já vi essa semana, inclusive, pacientes portadores de lesões inflamatórias nesta região, homens peludos, em que agora a roupa fica muito apertada, e o trauma do pelo leva com que a bactéria adentre a uma área já inflamada por tração, né? Excesso de transpiração. Então hoje você vai ter aí foliculites, principalmente de glúteos, virilha, axilas, né? A oclusão é fácil a gente saber, né? Roupas apertadas, sutiãs, roupas íntimas, pacientes obesos, a gente vê muito quadro de foliculite em paciente obeso, e essa associação obesidade com excesso de transpiração, é um prato cheio, né? Muito comum, né? A gente sempre pedia para o paciente, olha, se o senhor emagrecesse, seria melhor, se você... Ajuda, né? Porque a gente sabe disso. E os pacientes imunodeprimidos predispostos a injúrias e dermatose. Então, este capítulo aqui dos imunodeprimidos, e quando eu digo imunodeprimido, eu digo qualquer indivíduo idoso, parcialmente imunodeprimido, diabético, aquele que toma corticoide por uma necessidade, portador de uma doença do tipo artrite reumatoide, uma colagenose, é sempre um paciente predisposto a um quadro infeccioso secundário. As foliculites bacterianas têm como seu agente principal o Staphylo aureus, né? Também chamado de impetigo de Burkhardt, ou superficial. Tá? São definidos como pápulas ou pústulas foliculares eritematosas, principalmente na face. Tá? São indolores, também entram como causadores a maceração, a oclusão, a higiene pobre, couro cabeludo, faces, extremidades, carreadores nasais, etc. Tá? O ordelotersol é um exemplo típico de uma foliculite superficial, das pálpebras causada pelo Staphylo aureus, são exemplos, eu vou falar a seguir. A cicose da barba são múltiplas lesões de foliculite entremeadas com lesões de abscessos dérmicos centrados por pelos. Então, a cicose, comparada com uma foliculite, a diferença é a quantidade de lesões. Então, aqui você tem na cicose inúmeras lesões foliculares. Foliculites por gram negativos,
por uso crônico de antibióticos, são múltiplas lesões, principalmente na região nasal, né? E as por pseudomonas, tá? Principalmente ocorrem em banheiras de uso coletivo, saunas, banhos em piscinas públicas, etc., né? Então, contato com águas contaminadas podem acarretar sintomas sistêmicos como febre, mal-estar e distúrbios gastrointestinais. Aqui, para mostrar a vocês um pré-escolar, contendo, então, várias lesões papulosas, eritematosas, né? Vejam que são lesões múltiplas, olha, e são de tamanhos variados, mas, em geral, são lesões centradas por pelo. Este quadro clínico é muito comum também no adulto que usa roupas apertadas, principalmente homens muito assim peludos, né? Ou então mulheres por alguma facilitação com roupas muito justas, muito apertadas, né? E aqui estão então várias situações, Jorge, em que nós vamos presenciar a tão típica lesão, que são então essas pápulas centradas por pelo, né? Contendo cercadas por um eritema de intensidade variável. Veja aqui na região do flanco e da região da parte do abdômen, esta placa, na verdade, é uma placa de lesões eritemapapulosas foliculares. Já no dorso, a área dorsal e áreas laterais do tronco, a mesma coisa, né? Há aqui um detalhe de uma foliculite da área nasal, cujo diagnóstico diferencial é aqui de um herpes simples, tá? Aqui um exemplo típico de múltiplas, olha, uma, duas, são várias pústulas, todas elas centradas por pelo, né? Olha, várias lesões, olha, de novo no ponto da seta, inclusive eu comentei na região do lábio superior. Olha. Então há esse conjunto de lesões em que cada pústula está centrada por um pelo, denomina-se de cicose, tá? Esse é o quadro da cicose. E aqui para mostrar para vocês uma complicação, né? São pelos, né? Olha, cada uma dessas lesões tem um pelo, né? Estas lesões, veja aqui, a característica tem um pelo bem no centro da lesão, tá? Veja um pelo aqui, ó, deixa eu mostrar para trás, olha o pelinho saindo da lesão, aqui pelo ato de depilar-se, a depilação levando então ao quadro de foliculite. De novo aqui, ó, em detalhe, olha, veja o detalhe das várias lesões, das lesões de foliculite, aqui também é uma cicose da barba. E hoje em dia, né, está muito em moda você fazer uma depilação definitiva ou, digamos, de longa duração com alguns lasers específicos que até muitos homens procuram, né? Eles até gostariam de retirar, não toda a barba, mas parte de um terço, talvez, da borda inferior do pescoço, que é a região onde nós muito traumatizamos com a gilete, e eles realmente sofrem, principalmente os mulatos e os negros, né? É muito comum hoje. Aqui está um exemplo de uma foliculite do pelo do cílio, que é chamado ordeulo, né? Olha, aqui é muito comum, tá? Aqui uma foliculite da nuca, tá? E aqui uma foliculite da virilha, tá? Que é uma região da dobra inguinal, mostrando também uma complicação da depilação, tá? Este quadro é bastante interessante, tá? O tratamento é idêntico ao que eu já falei sobre as lesões anteriores, impetigo, ectima, água e sabões, uso de pomadas. Nos casos extensos é que se decide se vai se dar antibiótico oral ou não. Normalmente não. Nos casos mais extensos, sim, você pode fazer o uso de antibiótico terapia oral. Tá? Imagine você tendo uma área de dobra inguinal, Jorge, direita e esquerda, com uma grande quantidade de pústulas foliculares. Eu não acredito que uma pomada vá resolver isso aqui. Eu não acredito. Eu acho que aqui, até respondendo, não sei se foi o Saulo que perguntou, se foi a Carolina, ele está falando para a Carolina, sim, Carolina, se você tiver lesões nas duas dobras inguinais com esta quantidade de pústulas foliculares, eu acho que aqui a associação de um tópico, Jorge, imoral, eu acho que vai bem, tá? Estou respondendo até o exemplo que a Carolina perguntou. Aqui, eu acho que é um assunto bastante interessante, porque nós vamos entrar aqui, Jorge, num assunto chamado furunculose de repetição. Que eu acho que todos nós já tivemos no nosso consultório, tivemos assim, realmente, como abordar? Antes tem uma pergunta ali, ó. Gostaria de saber qual o tratamento do ordeulo. Existe necessidade de ATB?
terapia tópica ou apenas compressas, antibiótico terapia? Então, a visão do dermatologista é uma visão mais antibiótico terapia, né? Mais ou menos assim, né? Então, quando a gente vê que os oftalmologistas abordam, como a gente vê que como eles abordam o ordelo, a gente fica assim estranhando. Na verdade, eles usam muito as compressas de água morna, né? Muitas vezes eles orientam você fazer uma limpeza com sabões não produtores de espuma, limpando a borda, porque muitos desses pacientes possuem dermatite seborreica da borda da pálpebra. Às vezes até aconselho óleo Johnson. Exatamente. Tá? Então, muitos usam até sabonete Johnson para lavar as pálpebras, e muitos até não fazem tratamento de antibiótico tópico. Muitos não fazem. Tópico no nível oftalmológico, né? E talvez um dos antibióticos que mais se utilize para tratamento desses seja o colírio de tobramicina, respondendo aqui acho que a Carolina, e o unguento de tobramicina ao deitar. Tá? Eu sou defensor da tobramicina para tratamento desses ordelos. E o local eu acho que é muito importante. Quando o oftalmologista fala sobre as compressas mornas, ele está falando de uma coisa que eu acho que, por experiência, eles sabem que as compressas fazem com que o processo se liquefaça e dissolva esse material purulento. Eu acho que tem uma razão de ser, entendeu? E raramente eu acho que esses casos levam à cirurgia, a não ser que formem-se nódulos duros, e aí não tem jeito, porque aí o nódulo ou a pápula endurecida vai te obrigar a operar, porque não tem mais como dissolver. Agora, quando o assunto é liquefação, eu acho que, na verdade, esse tratamento físico com água morna, etc., vai muito bem, tá? Funciona bem. Os furúnculos, né, e o antraz, que nada mais é que uma coleção de furúnculos, são infecções foliculares progressivas e extensivas para além do folículo pilosebáceo. Quer dizer, a coisa é muito mais extensa, muito mais profunda, daí a gravidade. O Staphylo aureus é o principal agente. São conhecidas como abscessos, são lesões dolorosas em regiões pilosas, dói muito, né, quem já o teve. Nenhum fator patogênico foi associado. Então é comum a gente falar assim, puxa, mas será que ele não é diabético? Né? É verdade, é comum você começar a tentar achar pelo em casca de ovo, né? Você quer tentar associar, mas por que ele tem furunculose de repetição? Por que será? Né? E você vê que os estudos não apontam, né, para nenhum fator patogênico típico, né? Você fala assim, não, procure o que você vai achar. Né? Já o antraz representa a coleção de mais de um furúnculo. A patogênese, na verdade, hoje se sabe que existe um envolvimento de enzimas potencialmente danosas do Staphylococcus. As hemolisinas, tá? Para quem não está muito atualizado, e as leucocidinas.